Evangelho de João, capítulo 3, a partir do verso 1. Está aqui na projeção, você que desejar acompanhar, está projetado aqui. Havia um fariseu, eu vou ler aqui para ler na mesma versão de vocês. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra aonde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que não faz que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Até aí. Amém. Feche teus olhos, vamos orar. Querido Deus, querido Pai, nessa noite queremos agradecer pela Tua palavra que foi lida neste lugar. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações de forma especial, que o Senhor possa nos instruir, que haja revelação, entendimento da Tua palavra, entendimento para a salvação, entendimento para a renovação de fé, entendimento que traz alegria, que traz salvação, que traz perdão, que a Tua palavra possa ser dispensada através do falar do Teu Espírito nessa noite. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Uma das perguntas mais antigas, geradas no coração do homem, é: o que eu posso fazer para ser salvo? Existem outras perguntas do tipo: como tudo passou a existir? Como é que eu vim parar nesse planeta? O que vai acontecer no futuro? Mas uma das perguntas que falam ao coração de qualquer pessoa, mesmo que nunca tenha ouvido a palavra de Deus, é: como eu vou me preparar para a eternidade? Muitos povos têm crenças. Os indígenas que nunca ouviram a pregação do Evangelho têm as suas próprias crenças. O ser humano tem uma questão que precisa ser explicada no seu interior por causa do fôlego de vida, da essência divina que foi colocada dentro dele. Não existe um homem sequer que não tenha essas questões dentro de si.
Não existe um ateu que seja verdadeiramente ateu, por mais convicto que ele tenha, lá no seu íntimo, lá no seu interior, ele tem uma lacuna, ele tem uma incógnita, ele tem questões que ele não consegue explicar porque ele sente aquilo, e algumas pessoas até falam que alguns ateus, quando estão numa situação de extremo risco, eles dizem: meu Deus, me ajude. E eu vi uma camisa muito interessante em Porto Alegre, eu andando pelas ruas em Porto Alegre, e apareceu uma pessoa com uma camisa: Deus não acredita em ateus. Porque o nosso interior testifica que existe um Deus. Lá no nosso íntimo, não importa os ensinamentos que você recebeu, não importa o quanto você está decepcionado com a vida, o quanto está infeliz, o quanto está desgostoso, o quanto você detesta e odeia tudo que fale a respeito de Deus. Lá no seu íntimo, você sabe que Deus existe, é verdadeiro, existe uma eternidade, porque o nosso interior contém a essência do eterno, a essência do divino. Nicodemos se apresenta a Jesus. Nicodemos era doutor da lei, ele era membro do Sinédrio. O Sinédrio funcionava para os judeus naquela época como uma espécie de Suprema Corte, onde juntos eles decidiam sobre questões do povo, da fé, da religião, questões de crimes e tantas outras coisas. Nicodemos era um membro importante do Sinédrio. Há quem diga que Nicodemos era um homem de posses, que possuía recursos, alguém que tinha boas condições financeiras. Nicodemos era um dos líderes dos judeus, alguém respeitado, alguém reconhecido, alguém que fazia parte da cúpula que governava, que decidia, né, que definia questões importantes em Israel, que eram trazidas para o Sinédrio. Nicodemos ouve falar de Jesus. Nicodemos começa a tomar conhecimento dos milagres e sinais que Jesus estava fazendo, e Nicodemos, dentro de si, ele tem um despertamento, um desejo de lidar com algumas questões suas, algumas questões que ele não tinha ainda, apesar de conhecer as Escrituras, ele não tinha clareza a respeito de alguns aspectos. Então Nicodemos vai até Jesus e ele vai de noite. Por que Nicodemos foi de noite? Por que Nicodemos não foi de dia? Porque um membro do Sinédrio, uma das hipóteses é que um membro do Sinédrio não poderia ser visto com Jesus, indagando, interrogando, né? Sendo ensinado, porque isso é queimar o filme dele. Porque Jesus não era visto com bons olhos pelo Sinédrio. Então Nicodemos vai de noite, ele vai em secreto, ele vai de uma forma mais reservada. Mas ele vai até Jesus porque ele tem um questionamento, ele tem um anseio, ele tem uma percepção, ele consegue, mesmo tendo sido ensinado outras coisas, mesmo sabendo que não seria uma boa coisa ir até Jesus, lá no seu interior, ele percebia que em Jesus ele ia encontrar respostas. Talvez você tenha vindo aqui nessa noite, eu não sei quais são as suas questões, mas eu sei que todos nós temos uma questão comum, e essa questão comum é: onde eu vou passar a minha eternidade? O que vai acontecer a partir do segundo seguinte após a minha morte? Como eu vou lidar com essas questões espirituais, questões futuras, questões eternas? Nicodemos tinha esse questionamento dentro de si. Ele vai até Jesus, né? Uma outra hipótese de Nicodemos ter ido de noite é que Nicodemos reconhecia Jesus como um rabi, como um mestre. E era costume não incomodar os mestres durante o dia, porque durante o dia os mestres, os rabis, se dedicavam ao ensino. Qualquer tipo de questão, de dúvidas ou de coisas mais particulares e pessoais deveriam ser trazidas ao mestre de noite, para não atrapalhar o seu chamado para ensinar, para ministrar nas vidas. Entretanto, a hipótese mais considerada era justamente a necessidade de discrição que Nicodemos tinha. Mas Nicodemos, mesmo sabendo que seria uma coisa ruim para sua reputação, mesmo que
indo de uma forma discreta, ele não deixou de ir até Jesus, porque ele sabia que ele ia encontrar respostas para a sua vida, respostas para a sua salvação, respostas para lidar com questões espirituais, que mesmo sendo um doutor da lei, conhecendo a lei, ele não conseguia enxergar o que estava por detrás de tantos questionamentos que ele possuía. Eu sei que você que veio aqui nessa noite, você que está aqui nessa noite, você também tem os seus questionamentos. Nicodemos declarou acreditar em Jesus, reconhecendo que ele ensinava da parte de Deus. E em resposta, no versículo 3 do capítulo 3 que nós lemos, Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus, em uma certa ocasião, perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? O que estão dizendo a respeito de mim? O que eles dizem que eu sou? E aí as respostas vieram. Uns dizem que és um dos profetas, é João Batista. Uns dizem isso, uns dizem aquilo. Cada um tem uma opinião diferente. Então Pedro, precipitando-se, falou: mas tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus olhou para Pedro e respondeu: Pedro, não foi carne e sangue que te revelou isso, mas o próprio Espírito de Deus. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta rocha, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Muitas pessoas dizem muitas coisas sobre Jesus. O Otmani, uma vez escrevendo a respeito de uma experiência que teve na universidade, ele conta a respeito do pensamento que muitas pessoas têm sobre Jesus, e ele tira a sua própria conclusão. Jesus Cristo foi a única pessoa que se apresentou como sendo Deus. Não existe nenhum líder religioso que teve a ousadia de dizer: eu sou Deus, eu e o Pai somos um. Jesus foi o único que disse isso. Maomé não se atreveu a dizer isso. Allan Kardec não se atreveu a afirmar ser Deus. Nenhum outro líder religioso, Buda, muito menos ousou afirmar ser ele Deus. Jesus Cristo foi uma única pessoa que, ao se apresentar, que ao estar aqui nessa terra, teve a ousadia de dizer: eu e o Pai somos um, eu sou Deus. O Otmani traz 3 hipóteses a respeito de Jesus. Ou Jesus era um mentiroso, e aí nós temos todo o relato histórico sobre a pessoa, sobre a personalidade de Jesus, e a gente acaba chegando à conclusão que Jesus não era um mentiroso, ele era extremamente verdadeiro. Jesus, então, não pode ser encaixado como mentiroso. A segunda hipótese a respeito da pessoa de Jesus é que ele poderia ser um lunático, um louco, para dizer que ele era Deus. Entretanto, a própria história registra que Jesus era altamente lúcido, inteligente, sóbrio, alguém fascinante, com uma personalidade fascinante, alguém extremamente inteligente, adequado, equilibrado. Então, essa segunda hipótese também não se encaixa em Jesus. E o Otmani, ele relata que a terceira hipótese é que Jesus seja realmente quem ele afirma que é. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Jesus é o verbo que se fez carne, capítulo 1 do Evangelho de João, para habitar entre nós, no versículo 12, cheio de graça e de realidade. E vimos a sua glória como a glória do Filho unigênito do Pai. Aleluia. Jesus se manifestou nesse mundo como Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nicodemos foi até Jesus, porque Nicodemos encontrou em Jesus alguém que poderia trazer respostas para as suas questões mais íntimas, mais pessoais, a respeito da salvação. E Jesus, sabendo disso, responde para ele: olha, em verdade eu vos digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode herdar o reino de Deus. Nicodemos, apesar de ser muito inteligente, ele teve uma interpretação extremamente literal. Como esse negócio de nascer de novo, como é que pode ser isso?
Porventura eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe e tornar a nascer? Olha só o que Jesus responde. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Jesus fala do novo nascimento. Não é um nascimento físico, literal, mas um nascimento espiritual, o nascimento da água, o nascimento do Espírito. E aí mais à frente ele torna mais clara ainda essa doutrina, ele deixa ainda mais evidente o que ele está querendo falar. Ele diz: eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram, como crerão se lhes falar coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma, e aí ele começa a explicar o que é o novo nascimento. Da mesma forma, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Novo nascimento fala de uma experiência espiritual de fé legítima, fé verdadeira, de crer em Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, que veio ao mundo não para julgar, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. No primeiro momento, na primeira vinda de Jesus, Jesus não veio como juiz, mas veio como Salvador. Em um momento futuro, as Escrituras dizem que Jesus virá como juiz e julgará os povos com equidade. A única maneira de escaparmos do juízo eterno de Deus é através da fé em Jesus. É recebendo o perdão dos nossos pecados, através do sacrifício que Jesus realizou lá na cruz do Calvário. A fé no que ele fez, uma decisão convicta de entrega, de se entregar a ele, é o que vai garantir a nossa salvação. Jesus disse para Nicodemos: você não vai ter que voltar já sendo velho para o ventre da sua mãe, mas você vai nascer da água e do Espírito. O que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que você precisa crer no Filho de Deus, da mesma maneira que Moisés levantou a serpente de bronze no deserto. No deserto o povo de Israel estava murmurando, estava fazendo um monte de coisa errada, estava em pecado, e levantou a ira de Deus. O que Deus fez? Deus trouxe sobre aquele povo, sobre aquela nação, muitas serpentes ardentes no deserto, e aquelas serpentes picavam o povo, e o povo morria. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor falou: faça uma serpente de bronze, levante essa serpente. Vai acontecer que quando as pessoas forem picadas pelas serpentes que estão no deserto, elas vão olhar para essa serpente de bronze e serão curadas. E foi isso que aconteceu, e assim cessou a praga. Jesus Cristo se apresenta como sendo a serpente de bronze para nós. Todos nós fomos picados pelo pecado, o pecado original, o pecado de Adão. Não entra ninguém neste mundo aqui sem o veneno do pecado. Eu e você nascemos com o veneno do pecado. A Bíblia diz que todos pecaram, e é por esse motivo que estamos separados de Deus. Não existe nada que possamos fazer que vai arrancar essa malignidade que está dentro de nós, chamada pecado. Você pode ver que uma criança, quando nasce, você não precisa ensinar a fazer malcriação. Se você demole com o rosto muito perto de um bebê, você corre o risco de tomar um tabefe na lata. Não é mesmo? Ele pega os brinquedinhos dele, pequenininho, bonitinho, é meu. Isso flui naturalmente. Por quê? Por causa da nossa origem. O pecado de Adão entrou na humanidade. E aí você começa a entender por que Jesus não podia nascer através do relacionamento sexual de José e Maria. Ele precisava ser concebido de uma forma sobrenatural. Por isso o Espírito Santo desceu sobre Maria,
e ela concebeu e deu à luz a Jesus Cristo, sem essa herança do pecado de Adão. E Jesus Cristo precisava ser alguém que não tinha pecado para poder cumprir toda a exigência da lei e morrer em nosso lugar. Jesus fala para Nicodemos: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Vocês não estão entendendo as coisas que eu estou falando. Vocês não entendem nem as coisas terrenas. Imagina se eu começar a falar das coisas celestiais. O que é da carne é carne. O que é do espírito é espírito. Jesus apresenta o plano de salvação para Nicodemos. Jesus apresenta de uma forma assim muito clara a doutrina do novo nascimento, que é a doutrina que fala da maneira como nós podemos ser salvos. E aí, eu quero fazer uma pergunta para você pensar nessa noite. Quem terá a vida eterna? Olha só o que o versículo 15 diz: para que todo que nele crê tenha vida eterna. A vida eterna será concedida a todo o que nele crê. E eu quero falar da síntese da salvação, sintetizar a mensagem de salvação, que é o João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Eu sempre me impressiono com esse versículo, faltando palavras para descrever a imensidão do amor de Deus. O evangelista João diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Tamanho foi o amor de Deus, imenso foi o amor de Deus, indescritível foi o amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. E aí eu não posso parar de tentar me colocar no lugar de Deus e pensar: eu nunca daria nenhuma das minhas duas filhas para morrer por pecadores. Eu não daria nenhuma das duas filhas para morrer no lugar de ninguém. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero fazer uma consideração nessa noite. Você que veio aqui, você é privilegiado, porque nessa noite Deus está abrindo a porta de salvação neste lugar. O salmista diz que a vida do homem é 70, 80 anos, e o que passa disso é canseira e enfado. As escrituras também dizem que a nossa vida voa, passa depressa demais. Tiago diz que a nossa vida, o que é a vossa vida? É como um vapor que aparece e logo desaparece. Algumas pessoas que viviam nesse planeta há 50 anos atrás, muitas pessoas não estão mais. Quase todas as pessoas que viveram nesse planeta, quase a totalidade, que viveram há 100 anos atrás, não estão mais aqui. Muitas pessoas que viviam nesse planeta já não vivem mais aqui. Todas as vezes que eu vou num cemitério, eu olho as lápides e eu começo a ver. Nas lápides tem aquela linha da vida da pessoa, nasceu em tal data e morreu em tal data. Quando a gente olha para as lápides, a gente percebe que a morte não escolhe faixa etária. No cemitério nós encontramos lápides de crianças, encontramos lápides de adolescentes, lápides de jovens, lápides de gente que está no auge da vida, uns 30, 40 anos, lápides de idosos. Nós percebemos no cemitério que a realidade da breve existência da vida é algo que nós não podemos fugir. E as estatísticas indicam que 100% das pessoas que nascem morrem. Não existe regra de exceção. A missão de Jesus era salvar o mundo, versículo 17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Jesus, e eu estava dizendo, eu vou concluir agora, o que eu comecei a dizer,
Jesus veio e morreu para que todo aquele que nele crê seja salvo. Se houvesse uma outra maneira de salvar o homem perdido, Jesus não teria morrido. Jesus foi para o Getsêmani, ele ceiou com os seus discípulos, Judas o traiu, o vendeu por 30 moedas de prata. Jesus pegou os demais discípulos, foi para o Getsêmani, chegando lá, deixou os discípulos ali, levou com ele Pedro, Tiago e João um pouco mais distante, falou para os discípulos: olha, vigiem comigo neste momento em oração. Jesus estava numa angústia muito grande, porque ele sabia que momentos depois ele seria preso e que logo ele seria morto. Jesus estava muito angustiado, orando. A Bíblia diz que ele suou suor de sangue, tamanha a angústia daquele momento que ele estava vivendo. Jesus olha para o seu Pai amado, o mesmo que apareceu na ocasião do batismo, e falou com a sua voz do céu: olha, esse é meu filho amado, em quem me compraz, eu tenho muito prazer nele. Esse é meu filho amado, eu tenho um prazer maravilhoso, tremendo nele. Esse mesmo Pai está ali com ele, porque Jesus em momento algum ficou sozinho, e Jesus ora para o Pai e fala: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas não seja o que eu quero, seja o que tu queres. Terminando a oração, o Pai certamente fala para Jesus que ele ia ter que passar por aquilo, e Jesus vai, sofre. Eu não sei se você já viu o filme Paixão de Cristo, do Mel Gibson, mas aquilo ali é apenas uma gotinha daquilo que Jesus sofreu. Jesus sofre, Jesus é maltratado, é cuspido, é perfurado. Eles usam aqueles chicotes para açoitá-lo, que cravam em sua pele e arranca a sua pele. Ele é esbofeteado, cravam sobre sua cabeça uma coroa de espinho. Eu tenho certeza absoluta que se houvesse uma outra maneira de salvar o homem, Deus Pai nunca optaria por essa. Se pudéssemos ser salvos através do aperfeiçoamento, morre, nasce de novo, sofre, aperfeiçoa, purifica. Se pudéssemos ser salvos fazendo coisas boas, dando esmolas, ajudando o próximo, se isso pudesse apagar o nosso pecado, Jesus não teria sido morto brutalmente em nosso lugar. Quando Jesus fala, se for possível, o Pai responde para Jesus: filho, não é possível, você precisa morrer, você precisa ser morto na cruz, você precisa derramar o seu sangue para que todo aquele que crê em você não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo que crê em Jesus, toda pessoa, homem e mulher, grande ou pequeno, rico ou pobre, de qualquer raça, de qualquer nação, todo aquele que crê vai ganhar a vida eterna. No versículo 18, mais uma vez, Jesus afirma a salvação do que crê e a condenação do que não crê. Projeta o versículo 18 do capítulo 3 de João. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Quem nele crê não é condenado, mas aquele que não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O amor de Deus foi suficiente para prover a nossa salvação.
Mas Deus é um cavalheiro. Deus nunca vai nos obrigar a nada. Quando Adão estava no jardim, Deus fala para Adão: Adão, olha, tudo que tem aqui é seu, você pode usufruir de tudo, você pode comer de todas as árvores, de todos os frutos, mas existe aqui uma árvore, é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma dela, porque o dia que dela você comer, certamente morrerá. Deus poderia ter colocado uma cerca elétrica em volta daquela árvore, um anjo com uma espada de fogo. Se Adão se aproximar da árvore, ele sai daqui, senão... Deus não fez isso. Deus é um cavalheiro. Deus é amor. Deus não é mais amor do que justo. Existe um equilíbrio perfeito entre os atributos de Deus. Deus é amor, mas Deus é justo juiz. Quando o homem pecou, desobedecendo a sua palavra, quando o homem se rebelou contra a autoridade de Deus, contra a ordem de Deus, a Bíblia diz que o pecado entrou no mundo e juntamente com o pecado e a morte. Naquele momento Deus programou, Deus planejou aquilo que nós chamamos de plano de salvação, plano de redenção. Ele disse em Gênesis capítulo 3, versículo 15, da semente da mulher nascerá um homem que vai esmagar a cabeça da serpente. Em cumprimento das escrituras, Jesus nasce não do relacionamento e da coabitação entre José e Maria, mas através da unção e do poder do Espírito Santo. Maria engravida, e a coisa é tão séria, irmãos, que a Bíblia não enfeita nada. A Bíblia diz que José, quando ficou sabendo que Maria estava grávida, ele falou: eu vou meter o pé, eu vou embora. A Bíblia diz que José intentou deixá-la secretamente, para não difamá-la. E aí o anjo apareceu em sonho para José e falou: olha, José, não temas recebê-la como esposa, porque o que foi gerado nela foi concebido pelo Espírito Santo de Deus. E aí fala do Salvador, que seria Jesus. Jesus vem, vive aqui nessa terra, não comete pecado, cumpre tudo que era exigido na lei, porque tinha que ser alguém sem pecado, para morrer no lugar da humanidade. E aí, da mesma forma que por um só homem o pecado entrou no mundo, e juntamente com o pecado a morte, assim a morte passou para todos os homens, portanto todos pecaram. O mesmo texto, a mesma escritura diz que a vida passou para todos nós por meio de Cristo. Mas Deus nunca vai obrigar você a tomar a decisão. Você precisa decidir. Você precisa tomar uma atitude. A tua eternidade está em jogo. Deus já providenciou a tua salvação, mas Ele não pode te obrigar a crer. Ele pode tocar em teu coração, Ele pode falar contigo através da sua palavra. E nessa noite eu estou aqui para te alertar com todo amor, com todo o zelo de Deus, que Jesus Cristo pagou o que precisava ser pago, para que eu e você pudéssemos ser salvos. A salvação do que crê está garantida por causa do sacrifício de Jesus. Agora eu quero terminar essa mensagem falando como posso receber a salvação. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Romanos 10, versículos 9 e 10. Está aqui na projeção. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Volta o texto. A saber, presta atenção, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. O próximo, visto que com o coração se crê para a justiça
e com a boca se faz confissão para a salvação. A partir de então, a tua salvação não depende mais de Deus, porque tudo o que precisava ser feito para a tua e para a minha salvação, Ele já o fez na cruz. A partir de agora, só depende de você. Eu quero orar nessa noite. Eu quero orar por você que quer ser salvo, que não quer sair daqui com dúvidas sobre a tua salvação. Eu quero orar por você que compreendeu a mensagem de salvação, o amor de Deus e a necessidade de uma atitude, de um posicionamento, de crer, de confessar com a boca para poder ser salvo. Eu quero orar por você. Essa é uma oração de entrega, e nessa oração você vai estar dizendo que você recebe a Jesus Cristo como teu Senhor e como teu Salvador. Nicodemos era um doutor da lei, era uma autoridade do Sinédrio, mas ele tinha uma questão aberta dentro de si. Havia algo em aberto, havia uma lacuna que precisava ser preenchida em sua vida, e ele entendeu que ele poderia solucionar isso indo até Jesus. E nesse momento nós vamos orar, e eu creio que é o momento que você pode, pela fé, ir até Jesus e experimentar, ter a mesma experiência que Nicodemos teve, a experiência do novo nascimento, a experiência de nascer de novo. Nascer de novo pode ser também melhor traduzido como nascer do alto, nascer de cima, ou seja, é um nascimento não gerado de forma biológica e terrena, mas um nascimento que é gerado pelo poder do alto, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Isso é novo nascimento. Amém? Eu quero fazer essa oração porque eu creio que a porta da salvação está aberta nessa noite. Essa é a noite de salvação, essa é a noite de perdão de pecados, essa é a noite onde o céu vai celebrar, vai se alegrar por vidas que serão salvas aqui. Feche os teus olhos.